Vamos aqui seguindo com o CBN Campinas, 10h39 agora. A gente recebe o presidente da Maternidade de Campinas, Dr. Marcos Miele, para falar sobre a situação da Covid em gestantes. Muito obrigada pela gentileza em atender a CBN. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Muito obrigado pela participação. Doutor, eu quero começar perguntando ao senhor sobre esse agravamento da situação das gestantes com a pandemia. Eu me lembro que no início, claro, a doença desconhecida, ainda não se sabia ao certo, né, sobre essa situação específica. Eu tenho a impressão que não era considerado um grupo de risco, mas com o andamento da pandemia, as coisas se agravaram para as gestantes, né, doutor Miele? Aqui em Campinas, nós tivemos, em especial na maternidade, 3 óbitos maternos, sendo 2 deles no mês de março e um no mês de abril, e um óbito no mês de abril. E isso ocorreu junto com uma disparada no número de óbitos maternos no Brasil inteiro, tá? E com isso a Febrasgo sugeriu ao Ministério da Saúde para incluir as gestantes no grupo de risco, né? Por causa desse aumento significativo do número de óbitos no país inteiro. Em Campinas, em especial, na maternidade, esses 3 casos. Fato esse que não ocorreu desde o início da pandemia. Então, em março, ocorreram esses óbitos, 2 em março e 1 em abril, e isso abriu um sinal de alerta para toda a sociedade médica, incluindo as gestantes como fator de risco. Dr. Marcos Miele, muito bom dia. Flávio Paradella. Falando aqui de maneira leiga, mas a gestante carrega uma outra pessoa, ou seja, ela está ali dividindo o que ela tem de sistema imunológico com essa criança em desenvolvimento. E depois do parto, seja ele natural ou seja ele um procedimento cirúrgico, é uma, vamos lá, entre aspas, violência com o corpo naquele momento, deixa a mulher muito mais vulnerável. Por isso a gente fala desses 45 dias das puérperas. É isso mesmo, é por causa de todo esse desenvolvimento que se deixa essa pessoa bem mais vulnerável do que, por exemplo, uma mulher que não tenha essa criança, não esteja gestante? Sim. O que acontece com a gestante? Na gravidez, o sistema imunológico ele se divide para defender a mãe e o feto, né? E isso deixa realmente as gestantes mais vulneráveis, não só para a questão do Covid, que é o que foi descoberto agora, mas para qualquer outro tipo de doença. Entretanto, a gestante por si só, pela própria característica dela, ela naturalmente já se protege mais, ela tem mais preocupação com o corpo, pelo fato de estar grávida. Então, talvez isso tenha atrapalhado um pouco essa tomada de decisão de colocar gestantes no grupo de risco. Nós achamos aqui na maternidade uma decisão totalmente acertada do poder público, né? Nós tivemos um agravamento dos casos em março. Eu participei de uma outra entrevista com você no mês de março, que estava realmente o ambiente bem tumultuado, e com isso eu acho que as gestantes entrando nesse grupo de risco, tendo acesso à vacinação, a tendência é proteger melhor essa faixa da sociedade. O senhor falou da vacinação. A gente trouxe aqui no início do programa uma informação de que a Secretaria de Saúde está preocupada com a baixa procura das gestantes e puérperas pela vacina da Covid. O senhor acredita que por conta até daquele fato que está sendo investigado com a vacina da AstraZeneca, as gestantes e as puérperas tenham aí, estejam temendo ou ainda com algum tipo de receio de se vacinar? E aí eu peço para que o senhor também explique a importância da vacinação para esse grupo. Sim, eu não tenho dúvida que esse evento da AstraZeneca e mais um atraso na colocação das gestantes no grupo de risco atrapalhou muito a informação, o acesso à informação para essa população de grávidas para procurar a vacina, tá? Nós que estamos aqui na linha de frente, não temos dúvida nenhuma que a vacina é um grande avanço
para proteger essa população. Se você for pensar, se nós formos pensar no risco e benefício, é mais arriscado tomar a vacina do que não tomar. Nós aqui não temos dúvida que é muito mais vantagem tomar a vacina, tendo em vista os casos que nós estamos vivenciando aqui na instituição. Então, eu acho que talvez o governo, o poder público, pudesse trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de tranquilidade para essa camada da sociedade para ter esse acesso. E eu peço, assim, para os colegas obstetras, incentivarem, sim, a vacinação nas gestantes. Tivemos esse alerta, né, Dr. Marcos Miele, sobre a situação da AstraZeneca, situação que foi resolvida rapidamente com tira para esse grupo a vacinação da vacina de Oxford, mas inclui então gestantes com Coronavac e agora com a chegada, né, dos imunizantes da Pfizer, aqui em Campinas e todo o resto, né, do país, escolhe para esse grupo, justamente esse grupo de gestantes e puérperas, serão aí utilizadas vacinas de Pfizer e Coronavac. Só que eu vejo também uma outra situação. Foi uma reportagem que fizemos hoje pela manhã, de que há também uma escolha. Ok, são duas vacinas, só que eu quero da Pfizer. Aí não dá, né? Eu acho que a questão de escolha da vacina é uma questão de escolha do governo, né? O que vai ser disponibilizado para a população. Agora, independente da vacina que for disponibilizada à população, tem que perder esse medo de tomar a vacina, né? Ela pode não ser 100% eficaz, como não é, nenhuma delas é. Mas acaba tendo a proteção, mesmo que parcial, contra a invasão do vírus, né? E nós que vivemos aqui na instituição e estamos vendo os casos graves, né? Eu faço um apelo para a população, principalmente para as grávidas, tomarem a vacina, independente de qual seja, né? Porque é o que temos para proteger essas pacientes, né? Lógico que a máscara, o isolamento social são importantes, mas nós achamos aqui que a vacina é fundamental para nós conseguirmos combater esse vírus que mudou a nossa sociedade. Eu acompanhei uma outra entrevista na CBN mesmo, mas na rede CBN, falando sobre esse assunto, e a especialista falava que no puerpério é o período em que a mulher parece que tem mais chances de desenvolver problemas como a trombose. E a Covid-19 parece também ter uma relação no agravamento desse tipo de condição. Então, de fato, se torna um fator de risco adicional para as puérperas, né, doutor? Sim. No puerpério, aumenta o risco de qualquer paciente desenvolver um problema trombótico em 4 vezes em relação à população normal, por causa dos próprios modelos de transformação do corpo, né? Agora, a doença do coronavírus, né, em especial a doença sistêmica, a forma mais grave, essa sim evolui com trombose, né? Então, é sabido já. Tanto é que as pacientes, quando internam aqui, uma das drogas de escolha, de primeira linha, é o anticoagulante, justamente para prevenir a trombose. E esse anticoagulante, ele mantém o tratamento quando ela vira puérpera, né? Quando vira puérpera, tem que se manter o tratamento com anticoagulante para prevenção de trombose, porque ela tem o duplo fator, né? O próprio puerpério e mais a doença, naqueles casos das gestantes infectadas. Eu acho uma coisa extremamente importante, porque se a gestante ou a puérpera toma essa vacina, significa que ela está imunizada e ela também garante essa imunização para uma segurança maior para a sua comunidade ou dentro de sua casa. É lógico que ainda estão saindo estudos muito importantes de que há sim uma imunização cruzada, né? A gestante foi imunizada e depois os testes mostraram anticorpos neutralizantes no bebê. Por sinal, um estudo dessa semana mostrando, daqui da USP, que imunizada pela Coronavac, a lactante está passando esses anticorpos para o bebê. É tudo em tese ainda, porque a gente pega outras vacinas, né, doutor Marcos? Isso acontece. E a gente acredita que, pela tecnologia que está sendo utilizada, por exemplo, na Coronavac, que é muito parecida com a da gripe, isso também aconteça. Ou seja, são 2 imunizações aí que podem ser garantidas. Sem dúvida nenhuma.
É o que a gente chama de dupla imunização, né? Com uma vacina, você acaba imunizando a gestante e depois do parto, o seu recém-nascido por causa da transmissão dos anticorpos. Tá? Então, é fundamental essa questão da vacinação na gestante. Também no puerpério, se for o caso. Se a gestante já deu à luz, num caso sem nenhum problema, ela já deu à luz, está com o seu recém-nascido, está amamentando e ela não tomou a vacina, ela deve sim tomar a vacina no puerpério também. Doutor, como é que está a situação hoje da maternidade? A gente percebeu aí nas últimas semanas o aumento da pressão no Sistema Municipal de Saúde, mais uma vez, infelizmente, registrando aí altos índices de ocupação de leitos de UTI. E na maternidade de Campinas hoje, entre as gestantes, como é que está a situação em relação à Covid-19? Sim, a maternidade ela é referência para o município para tratar das gestantes com Covid. Né? Hoje a pressão sobre os leitos nossos está baixa. Tá? Nós temos vaga para gestantes que necessitam de leito para tratamento para síndrome respiratória aguda grave. O nosso sistema está relativamente tranquilo perto do resto dos hospitais. Nós tivemos um pico muito grande em março e abril, com 100% da ocupação, né? Em algum momento até 120% de ocupação, abrindo leitos extras, de UTI. Nós tivemos a nossa enfermaria bem lotada, né? De gestantes ou puérperas, mas atualmente nós tivemos ontem, coincidentemente, a alta da última gestante grave, que ficou 30 dias internada, foi um parto de uma gestação gemelar, né? Os dois nenéns estão na UTI, e foi um momento bem bacana, porque ela foi ver ontem mesmo, quando ela teve alta da UTI, foi ver os seus recém-nascidos na unidade de neonatal. A equipe vibrou bastante e atualmente nós temos vaga em UTI adulto e temos vagas também em enfermaria. Então, relativamente tranquila, diferentemente do resto da cidade. Tá? Mas nós tivemos momentos muito críticos em março, abril e início de maio. A partir de maio, a necessidade de leitos diminuiu. E hoje nós temos vaga em UTI neonatal e temos hoje só 2 gestantes internadas na enfermaria. São gestantes, uma da saúde suplementar e outra do SUS, uma gestante e outra puérpera que estão em acompanhamento. Doutor, na UTI neonatal, desculpa, só para completar, claro. Na UTI neonatal, hoje nós estamos com 4 leitos ocupados de recém-nascidos de mães com Covid positivo. Doutor Marcos Miele, até para a gente falar um pouquinho sobre essas mães que estão chegando à maternidade, já deu para perceber que elas estão chegando com pelo menos uma dose da vacina? Ainda não. As gestantes estão começando a procurar, estão começando a querer se informar sobre a vacina. O nosso pessoal do pronto atendimento, quando a paciente chega, todos eles estão avisando da possibilidade das gestantes serem imunizadas, estão apoiando a vacinação. Agora nós precisamos estender isso aos pré-natalistas, às unidades básicas de saúde, para fomentar a questão da vacinação na gestante. Mas, por enquanto, ainda está muito baixa realmente a procura e elas estão muito atrás da questão da informação. Doutor, o senhor disse que tem 4, nesse momento na UTI neonatal, 4 bebês recém-nascidos de gestantes que eram positivas para a Covid. Como é que são os cuidados com esses recém-nascidos nessa situação? Eles são testados também? Como é que funciona o protocolo nestas situações desses bebês? Esses bebês, eles na verdade eles estão internados como suspeita de Covid, porque eles já fizeram teste negativo e estão para fazer novamente outro teste para ver se confirma a infecção ou não. Mas, como eles são provenientes de mães Covid positivo, eles têm que ficar em isolamento, porque eles têm um quadro respiratório também
provavelmente esse quadro respiratório não é pelo Covid, sim pela prematuridade, né? E eles precisam ficar em isolamento por 14 dias, né? Então, e eles têm toda a prevenção de contato, toda a questão do isolamento protocolizada aqui pela instituição. Eu fico assim porque recentemente, né, a minha esposa e eu tivemos esse bebê na maternidade aqui de Campinas. Isso foi no final do ano passado, em novembro. E eu fico nessa... sempre foram todos os protocolos tomados e, obviamente, naquele momento a situação estava um pouco melhor, bem melhor, na verdade, do que a gente está tendo hoje. E quando vem uma criancinha desse tamanho, a gente viu algumas, né, no neonatal, não foi o caso do nosso, ainda bem, mas de qualquer maneira, né, qualquer tipo de teste, qualquer tipo de... Eu não consigo imaginar, viu? E eu acho de coração, viu, Dr. Marcos Miele, essas pessoas que tomam conta de criaturinhas tão pequenininhas, tão... E tem, né, até uma certa frieza, mas não é essa palavra que eu queria utilizar, mas para tomar conta e precisar fazer certos procedimentos, é algo assim que enche o coração de alegria. E parabéns, viu, Dr. Marcos Miele, passe aí esses parabéns para toda essa equipe espetacular que é da maternidade de Campinas. Mas eu queria saber também um pouquinho desse estilo, né? Desse estilo de médico, de enfermagem, de tratar com essas crianças tão pequenininhas, essas criaturinhas, e ter esses procedimentos que são tão minuciosos. A nossa equipe aqui é muito treinada, muito habilitada para cuidar dos recém-nascidos que necessitam de cuidados especiais, né? Os prematuros, eles precisam de muitos aparelhos, muitos equipamentos, muita tecnologia para serem tratados. E, obviamente, atrás dessa frieza que você colocou indiretamente, né, na verdade, é experiência, né? Quer dizer, são pessoas que os médicos, os enfermeiros, os técnicos, eles não têm medo de mexer com esse tipo de patologia, com esse tipo de ser humano, né, tão pequenininho. E ele necessita de muitos cuidados. Então, a nossa instituição tem muito prazer em mexer e tratar desses recém-nascidos, é a nossa finalidade, né? E o treinamento e a capacitação técnica são fundamentais nesse momento diferente da nossa sociedade, né? Onde a gente precisa estar sempre se reinventando, estudando, se aperfeiçoando, indo atrás das tecnologias para dar a melhor assistência possível. Doutor, eu vou aproveitar aqui o gancho também desses cuidados com os recém-nascidos, para que o senhor tenha a oportunidade de falar também sobre o banco de leite da maternidade de Campinas, que é um equipamento tão importante, tão necessário. Eu também tive meu primeiro filho na maternidade, eu fui doadora de leite materno e eu sei a importância desse tipo de doação para os bebês, especialmente para esses bebês prematuros, como o senhor mencionou, no caso, inclusive, aí desses que estão em isolamento. Então, eu queria abrir espaço aqui para o senhor falasse um pouco sobre a importância do banco de leite, da doação de leite materno, porque eu sei que essa é uma necessidade da maternidade, né, doutor? Sim. A maternidade possui o banco de leite, né, que é cadastrado do município, um banco de leite que recebe leite de doadoras e captação interna. Então, a doação de leite materno é muito importante para a nossa instituição, principalmente para cuidar desses recém-nascidos. Tá? Alguns deles, desses 4 que eu coloquei aqui, do que tem um Covid, mas nós temos 40 leitos, não tem só essa patologia, nós temos várias outras patologias. Então, a maioria dos nenês internados aqui não são Covid, graças a Deus, né? Mas eles precisam de cuidados especiais. E quando eles necessitam a transição, que sai da ventilação mecânica, sai da nutrição parenteral e começa a se alimentar, né, tem condições de começar a se alimentar por sonda e por, às vezes, o aleitamento é a última etapa, né? Esse leite materno que as mães deixaram no banco de leite, que esse leite foi processado, ele está em condições de ser fornecido para esse recém-nascido, é disparado o melhor alimento que tem para eles, né? O leite humano é o melhor alimento para esses recém-nascidos, aliás, para qualquer recém-nascido, né? Diferentemente das fórmulas. Então, é muito importante a questão do funcionamento do banco de leite. Para ele funcionar,
precisa ter leite. Para ter leite, precisa ter a doadora. E eu peço, quem puder doar o leite para a maternidade, existe no site da instituição os meios para esse caminho, tá? Porque o leite materno é realmente muito importante para a recuperação desses recém-nascidos. Eles se recuperam muito mais rápido. Dr. Marcos Miele, presidente da Maternidade de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Muito obrigado, um abraço aos ouvintes, a vocês da CBN, sempre prestando um serviço excelente para a comunidade. Obrigada. Muito obrigado, são 11 horas.